Graça e paz, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Shalom Adonai, mais uma quinta-feira e mais um Café com Palavra. Como é que você tá? Como é que tá você? Que Deus te abençoe. Vamos lá para o nosso Café com Palavra de hoje. Lucas capítulo 7, versículo 47. Jesus aqui exortando um fariseu que o convidou a jantar em sua casa, questionando porque entrou uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento caríssimo, e derramou seus pés em adoração e humilhação. E ele disse, se ele fosse profeta, sabia que essa mulher era uma pecadora. E depois Jesus contar uma parábola sobre a questão do perdão. Olha o que Jesus disse. Vê que coisa maravilhosa. Versículo 47, capítulo 7 de Lucas. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Rapaz, é uma palavra para mexer com a nossa vida espiritual, emocional. O que me chama a atenção quando Jesus vai falar acerca do perdão, seja do perdão de Deus para os homens, seja do perdão dos homens para os próprios homens, ou seja, o perdão próprio, se perdoar. Jesus, ele nunca teve dificuldade de deixar a pessoa livre em relação aos seus pecados. Essa mulher, ela entregou o melhor, beijou os pés de Jesus, chorou aos pés de Jesus, com seus cabelos enxugou os pés de Jesus, em adoração, em humilhação, se rendeu a ele de forma poderosa, mas sempre tem os questionamentos. Mas o que eu quero falar é sobre os questionamentos. O que eu quero falar é que Deus perdoa muito porque ama muito. As pessoas hoje têm dificuldade de perdoar porque não amam muito, ama pouco. Jesus disse bem claro aqui, porque muito me amou e foi perdoado. Porque aquele que pouco se perdoa, pouco se ama. A gente vive uma geração endividada uma com as outras. Jesus disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em vez de olharmos para Cristo, quando estava na cruz, disse para o Pai, Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. As pessoas, elas preferem ficar endividadas, preferem agredir umas às outras com palavras. Claro que tem histórias, situações que é humilhante mesmo, lhe incomoda, você ser traído, ou alguém usar o seu nome, comprou no seu cartão, sujou o seu nome, falou mal de você, mentiu, lhe humilhou. Todos esses fatos emocionais, faz com que a nossa alma fique enferma, doente. Mas se tem algo que cura essas enfermidades da nossa alma, essa mágoa, esse ressentimento, é o perdão. Jesus poderia dizer, realmente, esse perfume é muito caro. Mas Jesus não viu o quanto foi caro aquele perfume, aquele nardo. Jesus viu a necessidade daquela mulher de ser perdoada, de sair dali livre, porque o perdão liberta. O perdão liberta. Se tem uma coisa que nós precisamos colocar em prática, que não é fácil todos os dias, é perdoar os nossos ofensores. E Jesus disse, perdoa dívidas, assim como nos perdoando aquele que tem nos ofendidos. Queremos ter uma vida saudável emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, mas temos uma dificuldade. Somos pessoas que guardamos rancores de anos, de história que já passou, que teve que acontecer para ali amadurecer, mas as pessoas preferem alimentar essas prisões. Tem pessoas que comem para dois, dormem para dois, vivem para dois, para ela e para a pessoa que vive aqui. A pessoa que eu esqueci foi, quando se perdoa não se esquece. Esquecimento e amnésia. Quando se perdoa, se cura. Quando você perdoa, quando você lembrar da história, você não vai sentir mais dor.
porque você decidiu ser livre. Jesus tornou essa mulher livre e disse, olha, os seus pecados são perdoados. Sabe o que me chama a atenção, até dentro da igreja evangélica, eu sou pastor, poderia até esconder isso, é que está cheio de crente da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, a Minhas Pés da Cruz, Universal, que pregam o amor de Deus. Pessoas rancorosas, pessoas que não se falam. Eu fiz parte de uma igreja que pessoas que regiam corais, tinha liderança na igreja, não falavam uma com as outras por causa de problema de ministério. Quando João e Pedro, os discípulos de Jesus, quis pregar numa cidade samaritana, ninguém quis ouvir. João disse, quer que a gente ore? Já que eles não querem ouvir, caia fogo do céu e consuma todos eles. Jesus olhou para João, que depois se tornou o apóstolo do amor. Que espírito há em vós? Que o perdão de Deus retire essa fúria do seu coração, esse ódio pela raiz, para que você seja livre. Pessoas que não perdoam podem desencadear doenças psicossomáticas, como úlcera, gastrite, insônia, transtornos mentais, ansiedade, depressão. Pessoas que não perdoam vivem aprisionadas, não tem paz. Jesus disse para aquela mulher, você está perdoada. O interessante é que Jesus nos perdoa, mas muitas das vezes eu não quero perdoar o irmão. É aquela parábola que o rei perdoou uma grande dívida do seu servo, coisa de 1 milhão, vamos dizer assim. E ele saiu dali livre e encontrou um conservo dele e disse, ó, tu tá me devendo 100 reais, né? Depois eu te pago. Ele não usou de misericórdia e encerrou aquele servo. E o rei soube da história e disse, vem cá, eu te perdoei uma dívida maior. Deus perdoou uma dívida maior da nossa vida, coisas que a gente não merece. E a gente vive aprisionado e aprisionando as pessoas dentro de nós. Te livra disso. Os teus pecados de Jesus são perdoados. Se Ele nos perdoou, perdoe uns aos outros. Muita gente vai deixar de ir para o céu pela falta de perdão. O perdão elimina a dor. O perdão cicatriza as feridas. O perdão nos liberta para que possamos dormir em paz e viver em paz. Aquela mulher saiu livre. Livre alguém do seu perdão. Vá lá e diga, eu te perdoo. Não é fácil. Mas se queremos ir para o céu, se queremos ter uma vida de paz, uma vida de testemunho, perdoe uns aos outros. E você que é crente, perdoe, viu? Perdoe seu pastor. Você, pastor, perdoe sua ovelha. Perdoe sua esposa. Sua esposa é fácil? Não. Mas é a ferramenta que tem para neutralizar todo o nosso ego ferido. Esse foi mais um Café com Palavra. Vai lá no nosso Instagram,